Bom dia, alunos do oitavo ano, Colégio Futura. Vamos iniciando o dia com mais uma aula de história. E hoje, coincidentemente, nós vamos tratar da independência do Brasil, né? Eu digo coincidentemente porque a semana que vem se comemora a independência do Brasil e a matéria a gente está seguindo aí o nosso livro, né? Não, em momento algum a gente planejou isso, mas estamos a uma semana da independência do Brasil e a gente vai trabalhar esse tema hoje. E é coincidentemente mesmo, porque na semana que vem vocês vão estar fazendo o trabalho, né? Então não teria como a gente estar fazendo o tema, então a gente está seguindo o calendário, né? E a gente não planejou essa aula ser próxima ao dia comemorativo. Dito isso, né, a gente vai analisar esse processo de independência do Brasil hoje, né? Desmistificar. Será que a independência do Brasil é realmente esse quadro tão bonito que é pintado? Como que esse imaginário das pinturas precisa ser criticado? Nós já começamos a fazer isso quando a gente analisou a Conjuração Mineira, né? E aqui a gente tem mais um quadro do Pedro Américo, né? O Grito do Ipiranga, um quadro famosíssimo. E eu gostaria de tecer algumas observações. Quando a gente fala de independência, o que a gente está falando? Independência, o que significa? Independência significa liberdade para tomar suas próprias decisões, sem depender ou estar subordinado a alguém. Então, no caso do Brasil, a independência significou autonomia em relação a Portugal. Mas essa autonomia, de que maneira ela foi conquistada? E será que ela foi conquistada? Né? Nós vamos tratar disso aqui hoje, né? Então, vamos lá. Quais os motivos que levaram à independência do Brasil? Então, a gente vai analisar essa construção, né, esse processo histórico que culmina na independência do Brasil. Aqui a gente tem um dos primeiros, algo que começa a costurar isso, é a vinda da família real para o Brasil, né? O processo. Então a gente vai entender esses antecedentes à independência do Brasil. O processo de independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. O motivo dessa vinda está ligado aos interesses de Napoleão Bonaparte, que desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra. Não conseguindo essa vitória militar contra a Inglaterra, Napoleão criou uma forma de enfraquecê-la economicamente, através, né, do bloqueio continental que a gente viu, né? E aí o Portugal não cumpre esse acordo, e aí é aquela coisa que a gente já estudou, né? Temendo a perda de seu poder e sob a proteção da Inglaterra, o príncipe regente Dom João fugiu com a família real portuguesa, vindo para o Brasil. No período napoleônico, Dom João era príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, Dona Maria I, não podia governar devido a problemas mentais. Em 1818, com a morte de sua mãe, Dom João foi coroado rei com o título de Dom João VI. Ele que foi casado com a princesa espanhola Carlota Joaquina, com quem teve 3 filhos e 6 filhas. Dom João fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações. Como não sabiam ao certo quanto tempo ia ficar no Brasil, os nobres trouxeram riquezas, documentos, biblioteca, coleções de arte e tudo o que podiam transportar. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações. Algumas, como a de Dom João, foram para Salvador, as restantes para o Rio de Janeiro. De Salvador, Dom João transferiu para o Rio de Janeiro em março de 1808, e foi nessa cidade que ocorreram as maiores mudanças efetuadas neste governo, né? A chegada. Ao chegar no Rio,
Dom João foi recebido com grande festa, preparada por seus amigos e funcionários, mas a população do Rio não apreciou muito a vinda da família real. Para abrigar tantos nobres, Dom João mandou despejar os moradores das melhores residências das cidades, mandando afixar nas portas as letras PR, que aí pode ser a sigla, né, de príncipe regente ou propriedade do rei, né? Acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar não só a cara da cidade, como também o futuro do país, né? A primeira coisa que Dom João fez ao chegar ao Brasil foi abrir os portos brasileiros a todas as nações amigas. Quem saiu ganhando foram os ingleses, que naquela época dominavam o comércio mundial. Os principais portos brasileiros foram tomados por mercadorias inglesas. Havia inclusive produtos de inverno que no calor tropical do Rio não tinha muita utilidade. A abertura dos portos também rompeu com o pacto colonial entre Brasil e Portugal, enfraquecendo a influência da metrópole sobre a colônia e criando as condições à proclamação de independência em 1822. Então, o pacto colonial, que é aquilo, né, a exclusividade comercial entre a metrópole e a colônia, ele, a partir do momento que ocorre a abertura dos portos, esse pacto ele rompe, né? Esse pacto deixa de existir. Se deixa de existir, essa relação comercial ela fica enfraquecida. Consequentemente, essas relações elas vão diminuir, né? Não vai ter esse exclusivismo mais. Só lembrando aqui, a gente tem esse esqueminha aqui mostrando o pacto colonial, né? A metrópole, com produtos manufaturados e equipamentos, vende a colônia, e a colônia, né? Ela serve para retirada de metais preciosos e gêneros tropicais, né? Tudo matérias-primas, né? Então, esses são os elementos que definem a política colonial dos estados mercantilistas, né? A gente tem economia especializada, investimento externo, dependente de mercado externo e a mão de obra é compulsória, né? A gente tem aqui algumas mudanças econômicas, né? Outras medidas tomadas por Dom João serviam de estímulo para as atividades econômicas no Brasil. Entre elas, podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústria no Brasil. Isso vai permitir a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro obtém bastante progresso. Olha para ver como que não havia um interesse de Portugal, né, antes da vinda da família real para cá, não havia interesse em, em desenvolvimento industrial aqui no Brasil, né? A produção agrícola também cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras, né? A gente vai ver isso mais para frente. Não podemos deixar de destacar a fundação do Banco do Brasil, que se tornou um símbolo da economia liberal do Brasil, do país, né? Então, a vinda de Dom João também vai trazer esse progresso também, que é a abertura do Banco do Brasil, o famoso Banco do Brasil. Em relação à cultura, Dom João, a cultura do país passou por grandes transformações a partir da vinda de Dom João VI. Vários cursos foram criados no Rio de Janeiro e Bahia, como cirurgia química, agricultura, desenho técnico, entre outros. Foi fundado o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Além disso, a arte se destacou com a vinda da missão francesa ao Brasil em 1816. Debré foi um dos grandes pintores da missão e retratou cenas do cotidiano brasileiro da época. Né? Grandes pinturas que a gente vê a respeito da escravidão aqui no Brasil, né? É, 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 são obras produzidas pelo Debré. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, as capitanias passaram a se chamar províncias. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal por causa da Revolução do Porto, mas ele deixa aqui seu filho mais velho, Dom Pedro, então com 23 anos. E aqui a gente vai às causas da independência. Depois de fazer essa contextualização, né, pessoal? A vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. A gente tem um desgaste de controle econômico, com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa. Tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil, né? E Dom João VI
prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro não acatou suas determinações e, em 9 de janeiro de 1822, negou ao chamado, afirmou que ficaria no Brasil. Então, esse é o famoso dia do fico, né? Então, aqui, o Dom Pedro I desobedece às ordens de seu pai e permanece no Brasil. Aqui a gente tem algumas medidas para a independência, né? A organização da Marinha de Guerra, convocou-se uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter aprovação de Dom Pedro. Ele visitou São Paulo e Minas para acalmar os ânimos, principalmente entre a população, que estava exaltada em várias regiões. E aí a gente tem a proclamação da República. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa, que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu o famoso grito às margens do riacho: independência ou morte. E a gente fica, né? Após a independência, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822. Aí, pessoal, a gente tem aqui também que Portugal reconheceu a independência, só que exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses contra a independência do Brasil. Essas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais. Então, pessoal, aqui a gente tem um panorama geral de algumas questões que levaram à independência do Brasil. Cabe lembrar também que antes disso a gente teve também, né, várias revoltas, né? A gente tem rebeliões coloniais na América Portuguesa. A gente pode destacar que a gente tem a Guerra dos Emboabas de 1708, depois a gente tem a Revolta de Vila Rica em 1720, em seguida a gente tem a Revolta de Beckman em 1684, perdão, ela é anterior, mas a gente tem a Guerra dos Mascates em 1710. Esses movimentos, essas rebeliões, elas não têm o objetivo de separação política. No entanto, a gente tem aquelas duas rebeliões que a gente viu, né? A gente estudou, que tem o objetivo de separação, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, né? As principais medidas, só para a gente recapitular aqui, os mineiros aqui, nossos conterrâneos aqui de Minas, tinham como objetivo libertar o Brasil de Portugal, adotar uma nova bandeira, né, que é a bandeira que hoje é a nossa bandeira de Minas Gerais, desenvolver a indústria no Brasil, criar uma universidade em Vila Rica, incentivar a natalidade, criar serviço militar obrigatório e estimular a agricultura. Lembrando que esse é um movimento mais elitista, né, diferentemente da Conjuração Baiana, a qual é um movimento organizado por intelectuais e ricos proprietários, mas contava com a ajuda do povo, né? Tinha como objetivo romper com a dominação portuguesa, abolir a escravidão, que é algo que a gente sempre vai lembrar. A Conjuração Mineira não tem esse caráter abolicionista, né? De abolir a escravidão. Aqui a Conjuração Baiana também tem a questão de aumentar a remuneração dos soldados, abrir os portos brasileiros aos navios de todas as nações, melhorar as condições gerais de vida do povo. Os revolucionários não queriam somente romper com a dominação colonial portuguesa, mas também modificar a ordem social do Brasil, que baseava no trabalho escravo. Então a gente tem essa questão, né? Em relação a isso, para muitos historiadores, o processo de independência do Brasil começa com a chegada de Dom João e a corte portuguesa ao Brasil em 1808. É isso que a gente viu aqui. Dom João vem para cá fugindo de Napoleão Bonaparte.
Aí nosso país deixa de ser colônia em 1815, quando o Brasil é elevado ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. A gente Outro elemento que que alguns historiadores vão trazer também é a Revolução Pernambucana, né? Que vai ocorrer na região do Nordeste ali, no ano de 1816. A região de Pernambuco sofre uma série de secas e más colheitas que agravam problemas dos produtos da região, dos produtores da região. E havia uma grande hostilidade contra os comerciantes portugueses e insatisfações com elevados impostos, né? Além disso, também, em 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto, né, que a gente viu, a proclamação da República. Mas a grande questão que fica, então, tem vários elementos aqui, alguns historiadores vão apontar outras questões, mas é bom a gente frisar aqui o que muda com a independência. Porque na prática as mudanças foram poucas, né? Permaneceram as diferenças sociais e a escravidão não foi abolida. Exatamente. Dom Pedro I, embora tenha entoado um discurso liberal, na prática impôs o absolutismo como forma de governo, sobre a máscara de uma monarquia constitucional portuguesa. E isso a gente vai ver quando a gente entrar no primeiro reinado, né? Que o Dom Pedro ele vai criar um poder moderador que é algo incrível. A gente vai estudar isso, vai analisar essas questões. Então, pessoal, aqui a gente abre esse parênteses, esse momento da história do Brasil, tão comemorado, né? Mas que tem as suas contradições, né? O que se comemora no dia da independência do Brasil, né? Que independência é essa que custa 2 milhões de libras esterlinas, né? Só algo que só o Brasil consegue fazer. Pessoal, em relação aos exercícios, a gente tem a página 486 para fazer o jogo rápido e a gente ainda tem alguns exercícios para corrigir. Então, eu vou me encerrar por aqui e a gente continua a discussão às 10 horas, certo? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos.